Mas naquela época, na época de Jesus, eles falavam aramaico, mas a tradução foi no grego. E quando nós vamos recorrer ao grego, o texto original, nós vemos que ele é galassiu, que significa toque de trombeta. Então, Jesus já sabendo o que aconteceria, Jesus fala: antes que a trombeta toque 2 vezes, tu me lega 3, Pedro. Por quê? Porque a cidade estava lotada, cheia de gente. Era Páscoa. E aí, querido, vinha os judeus de todos os lugares para festejar, cultuar. A Páscoa era nada mais, nada menos que celebrando a libertação do cativeiro do Egito. Então, como a cidade estava lotada, foi necessário os guardas romanos, porque o império que dominava aquela época era o Império Romano. E ali eles teriam que tocar a trombeta para fazer a toca da guarda. Mas por causa da multidão, por causa do barulho, foi necessário tocar 2 vezes para fazer a troca da guarda romana. Por isso, Jesus, já sabendo de tudo, ele falou: antes que eles toquem 2, o costume é só de 1, mas antes que eles toquem 2, tu me nega 3. E aí Pedro vai chorar amargamente, mas Pedro se arrependeu. E nós vamos ver em João capítulo 21, que o Mestre Jesus, já ressuscitado, aparece a Pedro, depois de uma pesca maravilhosa. E ali arma todo o cenário. Lembrando que uma das vezes que Pedro negou Jesus foi diante de uma fogueira. Aleluia. E agora diante de uma fogueira também, Jesus agora vai falar com Pedro: tu me amas, Pedro? Ele fala: sim, Senhor. Isso por 3 vezes. Então nós analisando, nós percebemos que diante da primeira fogueira Pedro negou, mas agora diante da segunda fogueira Pedro agora se reconcilia, aleluia, diz que ama o Senhor, aleluia, e agora o nome do Senhor é glorificado. Ei, o cenário que o diabo armou para te envergonhar, Deus vai usar desse mesmo cenário para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, na sua vida e através da sua vida. Aleluia, o cenário onde o diabo envergonhou Pedro, fazendo com que Pedro, aleluia, negasse o nome do Senhor, foi o mesmo cenário, aleluia, que o próprio Cristo usou para, aleluia, atrair Pedro à sua presença novamente, a dizer a Pedro: sim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pelo que eu saiba, quem apacenta a ovelha não é padre, quem apacenta a ovelha é pastor. Aleluia. Então Pedro agora é designado pastor da igreja, líder dessa igreja, líder dos apóstolos. E aí a perseguição aumenta. Herodes agora vai matar Tiago, irmão de João, que era considerado pelo próprio Jesus os filhos do trovão, porque eles eram barulhentos demais. No versículo 1 do capítulo 12 já começa a dizer: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, ou seja, a Páscoa. Versículo 3 fala que era agradável aos judeus a morte do apóstolo Tiago. Tendo feito prendê-lo, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque na Páscoa não poderia executar, mas depois da Páscoa Pedro seria levado ao povo e consequentemente seria morto também. Aleluia. O que me chama a atenção, primeiro é que o povo estava se agradando com a morte do apóstolo. Judeus, mesmo sangue, a mesma linhagem, mas falsos irmãos, falsos judeus, falsos irmãos. Quantos se dizem judeus, se dizem crentes, irmãos nossos, mas quando vê eu e você passando por luta, de vez de nos ajudar, simplesmente fazem como esse povo aqui fez. É agradável aos olhos dele verem a nossa derrota. Esses são falsos judeus, esses são falsos irmãos. Mas Deus levantará irmãos de verdade para nos ajudar. Deus levantará judeus de verdade para nos ajudar. Pedro está preso aqui, 16 soldados.